Vamos começar mais um NalaCast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Wellen, médica veterinária, gastroenterologista. Isso aí. Cães precisam de gastro, né? Precisam. Tudo Com bem, certeza, Wellen? tudo Bem-vinda. ótimo, prazer, obrigada. Conta pra gente um pouquinho dessa especialidade no universo pet. É diferente, né, Wellen? É uma especialidade relativamente nova, né? Ela não é tão popular assim. Então, a gente tem... Até agora está se popularizando um pouco mais, mas tem poucos profissionais que exercem, né, essa especialidade. E ela é muito importante, porque assim, quando a gente pensa em gastro, normalmente a gente pensa em estômago e intestino. Mas, na verdade, o gastroenterologista trata de muita coisa. Cavidade oral, esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas, vesícula. Então, é uma especialidade bem completa, assim. Como que a gente sabe que o nosso animalzinho precisa de um gastro? Então, na verdade, as pessoas acabaram normalizando a questão de vômito e diarreia, né? Muitas vezes o paciente chega para mim no consultório com a tutora ou tutor, né, relatando de que ele sempre vomitou, mas eu achava que era normal porque eu dava alguma coisinha diferente e acontecia, ou tinha algum episódio que as fezes estavam alteradas e melhorava, então nunca achei que era uma doença, mas isso é um sinal, né? Na verdade, são sinais brandos que devem ser diagnosticados no começo para depois não virar uma doença mais grave. Perda de apetite também, então aquele paciente que você tem que misturar um franguinho, uma carne para ele ter apetite, talvez tenha algo aí que a gente precisa investigar. E quanto mais rápido, né, a gente procura o tratamento médico veterinário, melhor para o animal, né? Com certeza, porque assim, na gastroenterologia tem muita doença autoimune, né? Então acaba que a gente não tem muito como prevenir, mas se a gente diagnosticar cedo, a gente consegue um controle melhor. Então, o ideal é no mínimo sinal procurar um veterinário pra gente, né? No máximo não é nada e aí a gente fica feliz, né? Mas se tiver alguma coisa tem que começar a tratar. Eu costumo dizer, a gente gasta dinheiro, mas é tão bom sair sendo nada, não sendo nada, né? Exatamente. Porque faz diferença. Tem gente que fica assim, mas o exame deu negativo, eu fiz à toa. Não, você descartou muita doença. Exatamente. A gente faz o exame para buscar não ter a doença ali, né? Então é importante. Você deve ser a veterinária que corta todos os petiscos, né? Corto. Pão de sal, Corto. biscoito. Corto tudo. Carninha. O próprio biscoitinho mesmo deles eu acabo cortando. Tem veterinário que dá biscoito no consultório, né? Eu nunca posso dar. Mas assim, a gente tem muita opção hoje, né? Tem a manipulação, por exemplo, de biscoito hipoalergênico. Normalmente, depois que a gente fez toda uma triagem, dá pra gente tentar introduzir. Tem alguns comerciais também que estão sendo lançados aí, mas realmente eu preciso mudar muito a alimentação. E isso é difícil. Tem que educar os tutores, né? Porque os tutores, na verdade, eles dão o petisco para eles, né? Na verdade, eles às vezes nem querem, nem sentem falta, mas eles sentem a necessidade, porque eles acham que a ração enjoa, né? Acha que o animal tá comendo a ração, tadinho, vai comer isso todo dia, mas normalmente eles não se importam. Sim, eles se acostumam, Se né? acostumam. A frequência de alimentar também, o meu irmão fica assim, essa cachorra não come na hora do almoço. Eu falei, gente, ela não sabe o que é almoço. Sim. A gente alimenta de manhã e à noite. Sim. Até porque na hora do almoço nós não estamos em casa, então eu não posso criar esse hábito. Porque eu vou alimentá-la sábado e domingo e durante a semana não tem almoço. Sim. Mas ela não sabe o que é isso, né? Tem gente que fala comigo, mas ela não quer comer de manhã. Tudo bem, ela não gosta de comer de manhã, né? Ela não gosta de tomar café da manhã, ela come de tarde e de noite. Se ela come a necessidade, o requerimento energético basal do dia, não importa o horário que comeu. O importante é estar bem nutrido, né? Mesmo que seja uma única refeição? Mesmo que seja. Desde que consiga digerir, esvaziar o estômago, não tem problema. Perfeito. Falando em vômitos, quais são as principais causas de vômito e diarreia? Olha, são várias, viu? São várias. Porque vômito é um sinal muito inespecífico, né? Por isso que, assim, eu acho que a gastroenterologia é uma especialidade relativamente difícil, porque a gente tem que ter um conhecimento de toda a clínica médica. Mas, normalmente, a hipersensibilidade alimentar ou intolerância alimentar, né? Conforme o animal vai ingerindo algum alimento que tenha uma sensibilidade, pode desencadear vômito ou a diarreia. Doença inflamatória intestinal, que é dita como autoimune, né? Corpos estranhos também faz vomitar.
pancreatite, doenças hepáticas. E aí, assim, a gente precisa saber diferenciar quando a alteração gastrointestinal é primária, né, o vômito vem realmente da doença, ou é uma consequência, né? Porque, por exemplo, numa doença renal, a gente pode ter o vômito não pela alteração no estômago, pode ser pelos rins mesmo. Então, tem que ter esse conhecimento aí. Você precisa de exames para complementar seu diagnóstico, então, né? Sempre exame complementar para ir descartando, porque é muito inespecífico, né? Tudo faz vomitar. Corpo estranho é o seu maior desafio? Não. Porque, assim, o corpo estranho acaba que a gente consegue resolver. Se a gente não conseguir resolver por endoscopia, depois de tentar muito, a gente ainda resolve por cirurgia, né? Mas tem algumas doenças que são realmente muito difíceis de tratar. Às vezes, a gente tem até as doenças inflamatórias intestinais que são um pouco desafiadoras, assim. A gente tem paciente que responde muito bem a só a troca da ração, mas tem outros que a gente tem que fazer um combinado aí para poder ajustar e responder bem. A alimentação, ela faz parte importante nesse processo? É o princípio de tudo, né? Um animal que não se alimenta bem, ele não vai absorver bem a medicação, ele não vai ter uma boa absorção de nutrientes. É muito importante, muito importante. Oh, meu Deus. Agora, é engraçado porque a gente todo mundo tem cachorro hoje em dia, né? Uhum. Cada um trata de uma forma. Mas aí você vê cachorros saudáveis, sem problema, e o cara fala assim, eu dou a ração X. Aí você tá lá, dando uma ração super premium. Sim. Uma coisa que o pessoal não entende é que, assim como a gente, eles podem desenvolver intolerância. Então, às vezes, ele comeu a mesma ração a vida toda, ou o mesmo petisco, e pode desenvolver intolerância pelo processo inflamatório. Oi, meu amor. Acho que ela me ama, Dani. Eu acho que não tem jeito. Você quer levar? Fui escolhida. Eu quero. Eu levo agora. Tô ouvindo, né? Eu levo agora. Nala, você quer ir? Pensa bem. Todas as endoscopias, 0800. Já tem todo mundo, anestesista que já te conhece. Vambora. É curioso que nas gravações, nem sempre ela fica quietinha, né? Às vezes ela faz uma bagunça e a gente tem que levá-la embora. Aí ela tá super de boa no seu colo. A gente falou de corpo estranho, aí ela levantou, tá sabendo o que tá falando verdade. dela. Opa, aonde que tem pra mim? Não pode empurrar. Tá pesado, Ellie? Não. Tá levinha, né? Pior que não tá. Tá confortável. Sério? Acho que a gente tá bem distribuída aqui. Só que, ó. Ela é um bull terrier, mas ela se identifica como um pincher. Não é o suficiente pra ela. Olha só. Essa cadeira vai virar com nós duas aqui. A sua mãe tá querendo que a cadeira vire. Wellen, olha só. O que são as doenças inflamatórias intestinais? A sigla é DII? DII, isso. Elas são ditas como autoimune, né? Na verdade, ela pode acontecer espontaneamente em qualquer momento da vida, mas também pode ser causada por alguns outros motivos. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm desde jovem uma hipersensibilidade alimentar, que foi normalizado o vômito, futuramente pode se tornar uma doença inflamatória. E aí são células do sistema imune que vão migrar para a mucosa do estômago ou do intestino e ficam ali se perpetuando e gerando um processo inflamatório, né? E são crônicas, precisa de tratamento, assim, alimentação, por vezes imunossupressor. São pacientes que não recebem alta, né? A gente precisa fazer acompanhamento a vida toda. E aí, nesses casos, os pacientes, eles têm outras orientações. Você precisa fazer... Quer colocar lá no chão? Não. Gente, gravar no NalaCast é assim, tem ó. Tem que ficar quietinha. Pronto. Pra quem não sabe, a Nala é paciente da Wellen, né? Isso. Essa relação aí de amor é longa. A Wellen não está sendo obrigada a aguentar esse bezerro no colo. Quando ela fica comigo, eu fico te mandando vídeo, né? Ela fica no meu colo o tempo todo. É um neném. Ela é um neném. E você falou que a alimentação natural, ela ajuda muito no seu tratamento, né? Além da alimentação natural, existem rações de tratamento, rações específicas para você cuidar do seu
do seu paciente? Existem. A gente tem no mercado muitas rações hipoalergênicas e, assim, até aí a gente tem que ter uma atenção, né? Porque tem diferença entre uma ração hipoalergênica e uma ração hipoalergênica hidrolisada. Então, cada paciente vai se beneficiar de uma, né? As rações gastrointestinais são a que tem a maior variedade, né? A gente tem a ração que tem bastante fibra, então para pacientes que são constipados ou têm colites responsivas à fibra. Tem as rações gastrointestinais low fat, né, de baixa gordura, então pacientes com pancreatite normalmente, linfangiectasia, que é uma doença crônica também intestinal. Tem a gastrointestinal para filhote, que nos ajuda bastante, né, aquele filhotinho que tem um quadro ali de parvovirose, por exemplo. E tem as rações hepáticas, de obesidade, né, que também auxiliam. A ração, ela faz parte do tratamento, ela acaba sendo um remédio, né? Faz parte. Bom saber que a gente tem no mercado tantas opções para ajudar os e de nossos muita bichinhos. qualidade, né? Todas que a gente tem de nutrição clínica, de tratamento, são muito boas. Claro que assim, a gente tem que saber diferenciar, por exemplo, um paciente que vai se beneficiar de uma ração de soja e outro que é uma ração de cordeiro, né? A gente tem que ter esse conhecimento, mas no geral é uma ração de uma boa qualidade. A gente tem muitas opções. Perfeito. Nos humanos, o estresse ele acaba afetando a parte gastrointestinal. Com os animais isso pode acontecer? Pode acontecer. Nos humanos tem a síndrome do intestino irritável, né? E nos animais também tem sido discutido sobre isso. É um diagnóstico por exclusão, né? A gente tem que eliminar muitas outras possibilidades para chegar nesse diagnóstico, mas pode acontecer. E pensando no estresse em relação à imunidade também, né, interfere, porque um paciente, um cão, um gato que tem uma queda de imunidade, a gente pode ter agudização de doenças que estavam silenciosas, né, até as doenças infecciosas, principalmente na região em que a gente vive. Né? A gente vive numa área endêmica, por exemplo, de hemoparasitose, de doença do carrapato. Então, é uma doença que fica ali subclínica, sem mostrar sinal nenhum, e numa queda de imunidade pode acabar agudizando. E isso reflete no trato gastrointestinal também, né? Esse paciente que está com uma hemoparasitose aguda, por exemplo, ele pode não querer comer. E ele pode chegar para mim como uma gastrite, por exemplo, né, que o tutor suspeita, mas aí é um outro tipo de doença. E pensando diretamente no intestino, o intestino ele tem muitas bactérias, né, tanto patogênicas quanto as que moram ali para regular a microbiota. Então, numa queda de imunidade, a gente pode ter uma desbiose também, um desequilíbrio dessa microbiota. E aí vai gerar diarreia, por exemplo. Você precisa sempre olhar o paciente como um todo. Como um todo. Saber como para ele ir para gastroenterologia, você tem que ter um conhecimento de clínica médica geral, né? Porque o vômito é a manifestação de tudo, né? Tem gente que vomita por dor porque quebrou o pé, por exemplo. Então, isso pode acontecer com eles, né? Pra gente realmente suspeitar de que o vômito é de uma doença propriamente dita do trato gastrointestinal, a gente vai ter que descartar outras possibilidades. Então, sempre fazer exame complementar. O paciente que chega para mim, ele não vai diretamente para a endoscopia porque ele vomita. Antes ele vai fazer exame de sangue, ele vai fazer exame de fezes, vai fazer a triagem com a alimentação e aí sim a gente pensa sobre endoscopia. Em relação a exames, você usa exames complementares para diagnosticar esses casos de doenças de intestino e do estômago? Uso. Eu faço bastante triagem hormonal, né? Porque uma doença endócrina pode refletir. Doenças renais, por exemplo, vitaminas, então uma deficiência de B12, uma deficiência de vitamina D. Dosagem de enzimas digestivas também, né? Porque a gente precisa suplementar. Faço uso de bastante exame. Normalmente saio com uma lista grande de exames para fazer. O terror dos tutores. O terror dos tutores. E eu falo, não vai sair barato, mas é importante. Né? Mas é bom quando a gente gasta e não é nada, né? Exatamente. Eu fico feliz. Exatamente. Porque você pensou se é alguma coisa? Não, tem tutor que fica, poxa, paguei não sei quanto no exame e deu negativo. E você tem que comemorar, porque você descartou essa doença. Não foi um exame que você fez à toa. Né? Ele foi útil para descartar essa possibilidade. Então, tem que mudar um pouquinho a visão sobre isso, né? E mudar a visão também sobre a urgência de você tratar o pet, né?
Com certeza. Eu sempre falo isso com os meus amigos. Não espere o segundo sinal. O cachorro, certeza. ele mostra muito rápido. A Nala, por exemplo, ela come muita grama. Uhum. Eu sei que tem alguma coisa de errado, porque ela come desesperadamente, tentando forçar o vômito. A grama é pra vomitar, né? Isso. A gente já associou a fitofagia, que a gente chama, né? Eles procuram comer a grama porque tem algum incômodo no estômago. Sabem que vai induzir ao vômito, né? Então, é uma tentativa como a gente procurar um eno para azia, né? Eu acredito que seja nesse sentido. E realmente, e também tá te mostrando, né? É a forma dela te mostrar. Ela não vai te falar, ai, tô com dor no estômago. Ela vai mostrar do jeitinho dela. É a forma que eles mostram, né? E a gente precisa ser sensível a isso. Sim. A parte boa é que hoje os pets, eles estão muito, muito próximos da gente, né? Dos tutores. Então, você consegue identificar um jeito diferente que eles estão muito rápido. E isso auxilia no tratamento, né? Com certeza. Eu tenho um amigo que ele perdeu um cão e até hoje não sabe por que morreu. Ele morreu. Não chegou a fazer uma ultrassonografia, ele não sabe se ele tinha uma doença precoce, né? Porque não levou em algum momento que ele já demonstrava alguma coisa. Sim. Então, uma dica que eu dou é leve ao primeiro sinal, porque isso é importante, né? Com certeza. E o primeiro sinal é um sinal discreto, muitas vezes, né? Então, não ficar se acostumando, né? A gente não é acostumado a vomitar, né? Então, e ainda a gente não sendo acostumado a vomitar, a gente sabendo que pode ser só uma indisposição, por exemplo, a gente já se assusta um pouco. Então, para eles, a gente precisa ter essa atenção também. E alguns cães são fortes, né? Eu me lembro de um caso que a Nala fez uma cirurgia de corpo estranho. Ela comia normalmente, ela brincava normalmente e o estômago dela estava cheio de lixo. Nem me lembro qual foi o sinal que ela deu que a gente correu com ela pro veterinário, mas já estava ali e ela não demonstrava nenhum tipo de dor. Que bom que a gente foi sensível, porque pode agravar, né? E assim, é importante você ter um veterinário que sempre acompanha também, que já conhece o paciente, porque, por exemplo, eu já sei como funciona, né, com a Nala. Então, muitas vezes, justamente por isso que você falou, dela ser mais forte, talvez o corpo estranho acabe sendo um achado e, na verdade, ela possa ter alguma outra doença, né? Então, não estar também acomodado a um diagnóstico exclusivo, né? Às vezes a gente fica, ai, tá bom, é só isso, que bom, vida que segue. Não, de repente tem que investigar um pouco mais. Um diagnóstico não elimina outro. Então, recentemente eu atendi uma paciente, filhotinha, que ela tinha 3 tipos de verminoses, né? 3 tipos de contaminação e ainda tem hipersensibilidade também. Então, eu poderia só achar que seria a contaminação, mas tem algo mais associado. Eu imagino o seu envolvimento com os pacientes, né? Eu me envolvo bastante. Porque você não é um veterinário clínico que vai atender ele na urgência. O paciente, ele volta, ele faz a revisão, ele faz o tratamento. Você deve virar parte da família das pessoas. Se tornam amigos, né? Se tornam amigos. É como eu te falei, eu fui no shopping no domingo e tava ali procurando onde que tava a Nala pra eu ver ela. Porque realmente a gente se apega. Mas a Nala, ela só quer te ver assim, fora do consultório. Sim, eu também. Ou pra, né, um exame de rotina, preventivo, tá tudo certo. Um paciente como a Nala, que tem um histórico, né? Pra quem não sabe, a Wellen também é médica veterinária da Nala. Ela já trata a Nala, se eu não me engano, tem 2 anos, né? Acho que tem 2 anos. Acabamos virando amigas. A Nala que fez esse elo por conta dos problemas que ela tem, né, Wellen? E aí ela precisa fazer um acompanhamento. Um paciente gastro, ele precisa voltar de quanto em quanto tempo para fazer a revisão, uma rotina? Depende do diagnóstico e da medicação que esse paciente está usando. Então, um paciente que faz uso só da alimentação como um tratamento, talvez ele vai voltar anualmente ou a cada 6 meses. Agora, os pacientes que são um pouco mais delicados, normalmente voltam a cada 3, né? Porque a gente tem que fazer uso de corticoide, por exemplo, a vida toda. Então, esse paciente tem que ser acompanhado de perto. E assim, são nos mínimos detalhes, né? Normalmente, o sintoma ele vem no exame físico, né? Depois para vir no exame de sangue ou no exame de imagem. Então, a gente tem que ver o paciente, né? E tem essa questão da proximidade, né? Que eu tenho com esses tutores, que eles acabam achando que é no WhatsApp que a gente vai resolver as coisas. Não, realmente eu preciso ver, porque senão a gente acaba negligenciando, né? Então,
Realmente, a gente acompanha de perto, mais de perto, alguns pacientes. Perfeito. O corpo estranho, ele não é uma doença, né? Não. Mas eu imagino que deve ter muito no seu consultório. Tenho. Na verdade, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer endoscopia, porque eu comecei com um foco na clínica de gastroenterologia, que é bem diferente, né? Na endoscopia, a gente faz o exame para retirada de corpo estranho e para diagnóstico também. Mas são áreas individuais, né? Elas são separadas ali. E aí, a partir do momento que eu entrei para endoscopia, eu passei a atender mais. Mas, assim, eu trato muita consequência do corpo estranho, né? Então, por exemplo, tem uma válvula no finalzinho do estômago que se chama o piloro, que ele tende a inflamar se ficar tendo a passagem ali de corpo estranho. Então, normalmente, já passou pelo cirurgião ou já até saiu nas fezes, mas inflamou ali, retardando o esvaziamento gástrico. E aí, esse paciente vomita bastante. Então, ele acaba chegando para mim e eu acabo descobrindo que é por conta disso. Mas o corpo estranho em si vira mais a endoscopia, né? Ou a cirurgia, a depender. É um grande desafio, né? Com certeza. Quando o corpo estranho está no intestino, o que muda? É uma cirurgia um pouco mais invasiva, né? A gente, passando para a cirurgia, já se torna mais delicado. Porque quando a gente está falando de endoscopia, você vai retirar o corpo estranho, não vai ter corte, não vai ter ferimento, pode ter um edema, né? Porque conforme você tira, chega a machucar um pouco também, né? Dependendo do corpo estranho. Mas na cirurgia, a partir do momento que você abre o abdômen, abre o órgão, esse paciente já vai ter que mudar a alimentação, né? Pelo menos aí de 15 a 20 dias fazendo uso de alimentação líquida ou pastosa, né? E o intestino, ele tem muita bactéria, né? Então, não é interessante você ficar abrindo o intestino, né? Então, claro que a gente faz com todo o cuidado possível, mas realmente, a partir do momento que você mexe ali, você fica mais suscetível a ter algumas infecções secundárias, né? É um paciente mais delicado. Então, com a endoscopia, você trata o corpo estranho no estômago. Isso. Está no intestino, aí Já é um não- outro procedimento. É outro procedimento. O corpo Mais estranho complexo. no intestino a gente não consegue tirar. Na verdade, assim, teoricamente até conseguiria, mas pode gerar outras consequências. A gente tem muito risco, né? Porque como o intestino ele é mais tubular, a gente pode fazer uma intussuscepção, que a gente chama, que é uma alça acabar entrando na outra porque a gente está puxando. Então, o estômago, como ele tende a ser um pouco mais redondo, né? A gente tem uma visão melhor para pegar ele mais livremente. Então, o ideal é sempre tirar enquanto tá ali. Perfeito. Eu sou o tipo de tutor que acha que vai sair, né? Você sabe disso. sim. E não sai, não, Ellen? Não. É muito Tem difícil. alguns que não saem. Qual o risco de você esperar o animal expelir, seja por vômito ou nas fezes, o corpo estranho? Depende do corpo estranho, né? Então, quando a gente está falando de um corpo estranho, como o caroço de manga, por exemplo, ele pode agarrar no esôfago na tentativa de vomitar. Ou, se ele desce, ele pode obstruir o intestino, né? Então, a ideia é não engolir, né? Mas já que engoliu, realmente é tentar tirar ele enquanto tá no estômago. Agora, os perfurocortantes é o risco realmente de romper o órgão, né? O corpo estranho esofágico ele é muito perigoso, porque a partir do momento que está aqui, a gente não tem muito acesso cirúrgico. Então, é endoscopia. E às vezes é endoscopia para jogar para o estômago para a gente conseguir tirar. Nem sempre é possível tirar já do esôfago. Ah, é? Existe Às vezes a gente... esse procedimento que você coloca no estômago para poder Eu retirar. já tive um caso de uma paciente que engoliu um osso de costela quadradinho e ficou agarrado bem no finalzinho do esôfago. E não dava para laçar, para puxar. Então eu tive que empurrar ele para dentro e aí fez a cirurgia. E assim, nossa, ficou muito inflamado o esôfago dela. Úlceras e úlceras. Haja sucrafilme. Haja sucrafilme. Isso é uma Socorro. luta, né? E o esôfago, assim, ele é um órgão que ele tem um potencial de cicatrização muito grande. Então, conforme vai ingerindo, gerando esse processo inflamatório, ele pode se tornar uma outra doença, como uma estenose esofágica, que é o estreitamento. E aí, complica tudo de vez, né? A pancreatite em cães, ela é tão agressiva e severa como é em humanos? Ela é.
Na verdade, a pancreatite, ela pode ser um diagnóstico exclusivo, né? Depois da gente ter eliminado outras possibilidades. Então, normalmente, ela é secundária. Né? Como eu estava dizendo para você sobre a doença inflamatória intestinal, eu acabo descobrindo que esse paciente tem por algum outro motivo. E a pancreatite é um deles. Porque o pâncreas ele é um órgão que ele fica localizado entre o estômago e o intestino. Né? Então, conforme tem um processo inflamatório nesses órgãos, ele acaba respondendo também com inflamação. Assim como quando tem doença endócrina, né? Quando está em cirurgia, você não pode ficar encostando muito nele, manuseando muito, porque ele gera um processo inflamatório ali. Normalmente, os meus casos assim mais graves de internação envolvem a pancreatite, né? E é um paciente que você pode perder a qualquer momento, porque é uma doença que é protrombótica, né? Ela favorece a formação de trombo. E quando tem um trombo, é complicado a gente lidar. Então, realmente, gera muita dor abdominal. É um quadro, assim, normalmente esse meu paciente precisa de infusão analgésica. Realmente é grave. É do consultório para internação. Do consultório para internação. E, assim, muitos tutores não entendem quando a gente tem que internar, mesmo o paciente estando bem, né, visivelmente. Porque como ele é um órgão que não é fácil acessar a medicação, não chega ali com facilidade, a gente precisa de soro, né? O soro leva a perfusão, ajuda a desinflamar. Então, eu percebo que os pacientes que eu acabo internando um pouco antes, eles se recuperam mais rápido do que os que já chegam, né? Não, vou tentar tratar em casa e volta 2 dias depois bem mais grave. Como que você convence esse tutor a internar um animalzinho? Olha, eu não trabalho muito com o convencimento ali, é uma decisão conjunta, né? Eu gosto de falar, olha, você pode fazer ou não, mas a gente tem que assumir os riscos, né? E as consequências das decisões. Então, realmente, você não levar, pode ser que você vá voltar com o seu cachorro ou gato mais grave. Se você estiver disposto a fazer isso, simples quem sou assim, eu, né? Ninguém Quem quer sou voltar eu? com o animal mais grave. Exatamente. Todo mundo cede. Exatamente. É porque a nossa função é orientar, né? Eu acho que a partir do momento que o tutor está esclarecido de tudo, a gente não tem que convencer, né? Tem que partir dele a decisão de fazer o bem pelo animal. E é como a gente estava falando, tem paciente, tem tutor que não vai ter o dinheiro, né, para farcar com tudo muitas vezes. E aí a gente tenta fazer da forma que é melhor para ele. É um desafio também, desafio. né? O tratamento veterinário ele não é tão simples e tão barato, né? E eu tento ser o mais compreensiva possível, sabe? Eu não fico ali falando, então tá bom, você não tem dinheiro, não quer fazer, o problema é seu. A gente vai tentando resolver. Mas é isso, né? Saber das consequências, né? E o animal, ele não é igual a gente que vai entender que precisa tomar um copo de soro, mesmo sem vontade de tomar soro, né? Exatamente. Ele não consegue absorver isso. Vai na seringa, vai cuspir tudo. Exatamente. É um desafio. E a internação, falo, né, porque eu sou tutora, mãe de pet, é desafiadora pra gente, porque o bichinho fica num ambiente que não é a casa dele, não tem o cheirinho dele, não está com as pessoas, né? Ou com os irmãos pets que ele tem. Não é legal, né? Nem pra gente, ninguém gosta de ficar internado. Com certeza. Eu gostaria muito que tivesse aí uma opção no futuro que a gente conseguisse tratar dos nossos bichinhos em casa, porque é bom para todo mundo. Sim. Eu me lembro de uma internação da Nala, que ela teve uma pequena infecção, e aí, né, ela faz cirurgias e fica 2 dias. Já existe um protocolo, a gente já sabe como funciona. E dessa vez ela ficou 8 dias internada. Nossa. E ela ficou prostrada. Eu acho que foi um pouquinho antes da gente se conhecer. Eu acho que eu comecei a tratá-la das consequências desse período, que foi na pancreatite, né? E aí o veterinário super atencioso disse, eu vou liberar a Nala para dormir em casa, para ver se ela responde bem. Aí ela ia para casa com uma sonda, com aquele cone, para ficar perto da gente. Chegava em casa, ela comia, ela bebia água, então assim, ela estava fazendo um dengo ali, porque ela não estava de fato gostando do ambiente. Não se sentiu à vontade, né? Normal. Mas como que isso também impacta no tratamento, né? Impacta muito. E assim, eu acho que essa questão do tutor é porque foge do seu controle, né? Ela tá passando mal, mas ela tá ali, você tá cuidando dela, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá na sua casa e sabendo que ela tá em outro lugar, é um pouco mais difícil,
né? E realmente, eles não entendem. A gente, quando está no hospital, já gera ansiedade. Tem medicação, por exemplo, que gera os efeitos extrapiramidais, né? Que gera ansiedade. Eu tô traumatizada, que eu fui recentemente no hospital e tive um. Mas isso passa também. Eles passam por isso e eles não entendem. Então, realmente, quando eu sinto muito isso, quando o paciente vai para casa, ele tem uma melhora. Ele tem. Depois de estar bastante tempo internado. É como o banho também. Muita gente acha que não, né? Mas tem aquele animalzinho que está internado há bastante tempo. Você dá um banho nele, parece que ele vira outro. Ele fica mais animado. Eu trabalhava em um hospital que tinha um pet shop embaixo, e aí a gente sempre mandava os pacientes que tinham condições, né, para tomar banho, e ele voltava outro. Não é uma questão de estética, é realmente o comportamento, sabe? Porque a Nala, por exemplo, ela é muito limpa, né? E eles se incomodam, você tá preso num lugar, né, não tá tomando banho, se coça também. Então são detalhes, sabe? Vou te contar um segredo para todo mundo. A Nala não toma banho. Eu não sei quando foi o último banho dela. Espero que ela esteja cheirosa. Não, tá cheirosa. Mas tem alguns animais que tem um cheirinho mais forte, né? Eu tenho um show e assim, a gente não precisa dar banho nele semanalmente, por exemplo. A gente dá banho mensal e ele não fica fedido. Agora tem algumas raças, se você deixar uma semana... No começo, né, o pet shop é legal, você ter aquela experiência de sair com um lacinho, faz a fotinha. A Nala tomava muito banho. Não fazia bem para ela. E a gente começou a comprar shampoo específico. O shampoo dela é mais caro que o meu, acredite. E aí o pelo não respondia bem. E aí um criador falou, não dá banho. 3 meses, 4 meses, se perder você dá, porque senão... E assim, ela segue e tá com o pelo muito bom, brilhoso e sem problemas de pele. Porque o Bull Terrier tem muito problema de pele, né? Sim. O pelo começa a descamar. É uma coisa horrível. Não, e aí o remédio dela foi diminuir o banho. Incrível, né? São detalhes, né? Você vai... São filhos. Você vai sentindo ali os detalhes, vai percebendo pra mudar a rotina. Ninguém conta pra gente como vai ser, né? Exatamente. Até porque se alguém contar, você não entra numa numa aventura dessa. A gente vai aprendendo no dia a dia, né? É igual brinquedo. Comprei muito brinquedo pra ela que você tirou na endoscopia, porque no início a gente não sabe, né? Qual é o brinquedo certo. Sim. Você acha que eles não vão destruir, eles destroem. Hoje eu já sei o que ela pode brincar, o que ela não pode brincar. A gente vai aprendendo no dia a dia e compartilhando, que a ideia é essa, né? Para que as pessoas não cometam os nossos erros. Sim. É melhor aprender assim, né, Ellen? Com certeza. E assim, você convive com a Nala, ela tem quantos anos? 5 anos. 5 anos. Até hoje você ainda vai descobrindo as coisas, né? E isso pra gente, veterinário, também é importante. Por isso que a gente fala que não tem receita de bolo, né? Cada paciente, ele precisa que a medicação, que a ração, que o cuidado seja adequado para ele, né? De acordo com as necessidades dele. E isso a gente vai descobrindo também com o tempo. Opa! Ela está apaixonada. Ela quer ir embora comigo. Eu deixo você levar. Ela já tá aqui há um tempo. Você devia ter levado ela sexta, porque aí eu não precisava ir no veterinário sábado. É verdade. Ai, gente. Tem que agora eu já tô com remédio de gás lá no armário. Primeira barriga inchada, eu vou medicar ela. É isso aí. Remédio de gás não faz mal. Pode fazer. Ellen, sobre o medicamento para verme, me conta o que você acha sobre isso. Então, o vermífugo, ele foi vendido por muitos anos como uma medicação preventiva, né? Para prevenção de verminose. E, na verdade, não é assim que funciona. O vermífugo, ele é usado para desvermifugar o paciente. Então, se ele está contaminado, o vermífugo vai ter um efeito, né? Agora, se ele não estiver, ele não tem efeito nenhum, né? Na verdade, a gente tem tido resistência parasitária, né, de tantas medicações que têm sido feitas. Eu recebo paciente que faz uso de vermífugo a cada 30 dias, né? Eu sei que tem as prevenções, né, como verme do coração, por exemplo, mas a gente tem que analisar esse paciente, né? Então, e assim, você dá um vermífugo não significa que você, ainda que ele protegesse, você não estaria protegendo de tudo, porque cada parasita é sensível a um tipo de substância, né? Então, na verdade, a prevenção
é com água filtrada, né? O ambiente que esse animal vai, e você precisa adequar o protocolo de vermifugação, porque eles passam lambendo o chão, né? Isso é o hábito deles, né? É assim que eles identificam onde eles estão, mas aí esse paciente ele tem que ter um protocolo adequado para ele. Então, não é todo paciente que vai precisar ser vermifugado a cada 6 meses ou a cada 3 meses. O paciente que fica só no apartamento, na cobertura, que não vai no pet shop, ele não tem o mesmo protocolo do que frequenta a creche, né? E isso também tem que ser prescrito pelo veterinário, né? O vermífugo, ele é um medicamento. A gente não pode ficar dando a medicação em casa como se fosse um suplementozinho, né? Um petisco. Ele é um medicamento que tem que ser prescrito conforme a necessidade do paciente. Perfeito. Eu não sabia disso, Elia. E assim, é algo que quando a gente fala, parece óbvio, Sim. né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Porque você vai numa agropecuária, num pet shop, é tão fácil comprar um vermífugo, né? E a gente tem essa ideia de que é necessário tomar a prevenção. Uma outra coisa, eu não faço muito uso, só quando a gente vai para aventuras, mato, só tá vindo o nome comercial. Antiparasitário? De pulgas e carrapatos. Eu tenho pessoas que dão mensalmente ou a cada 3 meses, dependendo, né, da marca do produto. Mas eu só dou pra Nala em casos específicos. Tipo, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, a gente vai pra uma fazenda, vai pra roça e tal, e aí ela toma. Mas no dia a dia eu não faço uso. Na verdade, o antiparasitário aí já tem uma outra questão. Porque, assim, esses antiparasitários orais, eles não são repelentes, né? Então, muita gente fala assim, eu dei tal medicação e eu continuo vendo pulga ou carrapato. É porque o ambiente está contaminado, e aí você precisa tratar o ambiente. Agora, você precisa fazer conforme a bula. Esse realmente você precisa fazer a cada 30 dias ou a cada 3 meses. Porque quando o carrapato ou a pulga tiver contato com esse animal, com o sangue desse animal, ele vai morrer. E aí ele não vai ter tempo de passar o protozoário. Então, nesse caso, precisa ter a substância na corrente sanguínea o tempo todo, né? Diferente do vermífugo, que você pode dar um vermífugo hoje, daqui a 1 semana ela vai beber uma água contaminada e aí ela vai ficar com o protozoário da mesma forma. Entendi. Entendeu? Então, para pulgas e carrapatos, conforme seguir a bula. orientação da bula. Isso. E se for permitido pelo veterinário que acompanha, né? Estou errando. Tanta coisa que a gente tem que fazer, né? São detalhes. Né? Por isso que você tem que ter o veterinário de confiança que te orienta com tudo isso. Sim. Né? Porque realmente são muitos detalhes. A limpeza dentária, a Nala também nunca fez. Acho que ela não precisa. Mas é uma novidade tão legal, né? Tem cães que tem muito tártaro. Você vê que o dente está todo coberto. E hoje a gente já pode contar, né? Com profissionais que fazem esse trabalho. São especializados. Isso mesmo. E assim, o tártaro predispõe a outras doenças, né? Então, doenças cardíacas, as renais, até gastrointestinal. Porque imagina, engolindo placas de bactéria o dia todo. Isso gera um processo inflamatório também, né? E perda de apetite, né? Se o cheiro pra gente já é ruim, imagina o sabor para eles. Então, é algo que é importante também ter uma periodicidade para poder cuidar, né? Aí, quando a gente fala de tratamento periodontal, a gente fala de um tratamento preventivo também, de outras doenças, né? É uma visão muito mais ampla, né? É. E necessário que a gente, como tutor, tenha todas as informações, porque a gente não consegue entender o universo que é isso tudo, o risco de um tártaro, né? De chegar a uma doença gastrointestinal. É legal você ter uma consulta ali que te passa todos os detalhes, né? Todas as orientações. Como que você vai seguir com a vida desse animalzinho, né? Isso é importante. Sim. Porque às vezes você vai só por uma queixa, você trata aquela queixa e vida que segue. Na verdade, tem alguns detalhes que vão te ajudar na prevenção. Né? E você vai por um motivo, acaba descobrindo outro. É isso aí. Às vezes o paciente chega para mim achando que é uma alteração gástrica e na verdade ele vai para outro colega. Vai para o cardio, vai para o endócrino. Endócrino principalmente, né? O pessoal confunde bastante endócrino com gastro. Porque por muitos anos quem tratou de fígado era o endócrino, né? E realmente quem tem que tratar é o gastro. Na verdade, o endócrino ele pode tratar a causa base que afeta o fígado.
Mas o fígado propriamente dito é de especialidade da gastroenterologia. É porque na veterinária a gente não tem essa separação, né? Na medicina tem a hepatologia, né? O profissional que é formado em gastro e é hepato também. Eu acho que se tivesse, talvez eu iria para esse lado. Eu gosto muito de fígado. É. Wellen, e a coprofagia? Me corrige. Coprofagia. E a coprofagia, normalmente, ela é um fator complicante nos tratamentos, né? Mais um detalhe também que acaba passando batido. Porque não adianta você fazer um tratamento para protozoário, para verme, e o animal vai e come as fezes, né? Ele fica se recontaminando durante o tratamento. Não pós-cirúrgico, de laparotomia, anala com fome, né? Porque come pouco, batido. Fez o quê? Comeu o cocô dela. Com aquele estômago costurado, só fiquei imaginando aquilo lá dentro. Mas eu acho que ela tava com fome, sabe? É porque o líquido passa com mais facilidade, né? Ele vai passar pelo estômago bem mais rápido. Por isso que quando o paciente tem muita fome, a gente faz a ração que é mais para saciedade. Então a gente dá mais fibra, porque ela vai expandir no estômago, vai ficar mais saciado. O líquido não, passa tudo direto. Mas essa questão da coprofagia, ela pode ser comportamental, mas também pode ser um sinal clínico, né? Então, tem uma doença que é a insuficiência pancreática exócrina, que um dos sinais é isso. O paciente, ele não consegue absorver os nutrientes, porque ele não tem enzima digestiva naturalmente, e aí ele começa a procurar nutriente em qualquer lugar, e normalmente acaba sendo nas fezes. E aí, assim, aí a gente descarta essas possibilidades para considerar que é comportamento, né? E aí trata com um adestramento. Se for comportamento, sim. Se for assim, às vezes é para chamar atenção, né? Que fica sozinho em casa, entediado, de repente dá algum brinquedo, o passeio também. A gente precisa muito saber lidar com os nossos bichinhos, né? Tem que entendê-los, O grande problema da ansiedade de separação, dessa tristeza que eles ficam, é a gente mesmo, né? Sim. De não colocar eles em um place, de não deixá-los sozinhos em um ambiente seguro e confortável, de não mostrar que é um ambiente legal para eles descansarem. A gente erra muito como Tem doutor. a questão da humanização também, né? A gente deixa eles muito próximos e não acho que é errado, porque eu faço isso, meu gato dorme aqui todos os dias. Mas realmente tem as suas consequências, né? E pode ser uma delas. Então, como você teve a questão da fase ali de aceitar o canilzinho separadinho, é difícil ter essa separação. Realmente. Eu não sei para quem foi mais difícil, se foi para ela ou se foi para mim. E para eles, então, mais difícil ainda, né? Porque você tá entendendo que é pro bem dela. Sim. Ela tem um pouco mais precisa de mais tempo para isso. Wellen, nessa sua caminhada, imagino que deve ter tido alguns casos desafiadores, né? Bastante. Conta um caso pra gente que te desafiou, que te desafia. Que me desafia é sempre a Nala, né? Eu posso falar dela? Pode. É porque, assim, a gente pode classificar em casos desafiadores de duas formas. Tem os casos muito graves, como as pancreatites, normalmente. Os meus pacientes, quando eles internam, normalmente eles estão graves, né? Porque imagina, eu não posso internar todo o vômito e diarreia, né? Então, para eu realmente encaminhar para internação, esse paciente tá bem mais grave. Então, recentemente a gente teve um que ele operou o baço, né? Ele foi para uma esplenectomia e aí ele tinha um tumor aderido no pâncreas também, né? Então, foi um cuidado assim de toda a equipe para conseguir tirar esse paciente da mesa e aí eu fiz o cuidado na internação. E assim, a gente teve 4 dias de muita dedicação. Foram muitos veterinários, né, que a gente precisou manejar, porque a gente precisava de um veterinário a cada 12 horas exclusivamente com ele. Nossa, velho. E isso foi essencial, porque era um paciente que perdia muito acesso, por exemplo. A cada plantão, pelo menos, tinha que fazer. Ele estava em 3, 4 bombas de infusão. Então, tendo uma pessoa ali olhando por ele, ele não ficava nem um minuto, né, sem a medicação. Então, com isso, a gente conseguiu uma boa resposta. Hoje ele está em casa, está bem. A gente ainda tem um processo, né, de acompanhamento, mas ele foi... É muito gratificante, né? É muito legal. Quando ele volta para revisão com o rabinho abanando. Querendo me morder. Eu tô sempre procurando isso. Se não quiser me morder, tem alguma coisa errada, né? Mas
O outro caso desafiador é a Nala, porque aí já é ao contrário, né? Não é uma questão de medicação, né? Não responde à medicação. Na verdade, é o comportamento, né? E aí a gente está em busca ainda, né, do diagnóstico, a gente, né, está investigando a questão da síndrome de Pica, mas realmente pode ser comportamental. E aí eu preciso do tutor, né, nesses casos. Então, você e o Eduardo são sempre maravilhosos. Teve o adestramento, né, que vocês Ajuda seguiram. muito, né? Mas, realmente, a gente tem que fazer um trabalho com a família, né? E aí acaba sendo um pouco mais desafiador por isso. E a gente acha que a gente não humaniza ela, né? Não. Não mesmo. Não. Porque a Nala, ela tem as necessidades de cachorro atendido. Uhum. Ela brinca contra o cachorro, ela rola na lama, na água mais podre que tiver, ela vai passar lá. Sabe aquelas manias de cachorro? Então, assim, apesar da gente cuidar dela, né, dentro de casa Sim. e tal, ela sempre tem momento. A gente tem amigos que têm cães que a gente se encontra para os cães brincarem. Legal. Então, a gente É não importante. negligencia a necessidade dela como animal, sabe? Então, sempre que alguém fala, você humaniza, eu sempre brigo, porque eu acho que eu sou equilibrada. Mas, conversando com o adestrador, eu percebi que a gente ainda precisa melhorar muita coisa no trato com ela. Como é o canil, como é o place, né? E a gente está caminhando para isso. São detalhes, né? Como a gente estava falando, o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, quando o João falou para mim, ela tem necessidade de morder. Eu falei, gente, é óbvio, como que a gente não pensou nisso? É óbvio. Mas aí a gente precisa ter alguém ali orientando mesmo. E agora todas as noites, né? Porque tem que ser com supervisão. É aquele barulho no sofá. Nossa, muito forte, porque parece que ela vai colocar toda a energia do mundo ali no brinquedo. E ela fica lá, ela dorme, porque ela cansa de roer. Olha só. E relaxa. Olha É só. incrível. É isso. E aí, faltou só o João ir lá falar isso pra gente. Veio lá do Rio pra poder falar isso pra Como gente. pode, né? Mas assim que Isso ele foi deu essa importante. dica, porque ela ia roer alguma coisa. Fato, né? Pela necessidade que ela tem. E assim que ele deu essa dica, a gente já providenciou. E ela tem os roedores lá. 2 ficam à disposição e outros 2 a gente dá, conforme ele orientou, em momentos específicos, para não viciar, né? Ela não acostumar com o brinquedo. E estamos lá, felizes da vida. Ai, que bom. Que bom. É um tratamento. Né? Graças a Deus, né? Agora é Graças caminhar a Deus. para que a gente tenha outros problemas, porque esse eu não quero ter mais. Agora é só prevenção. Exatamente. Só medicina preventiva. É isso. Wellen, obrigada por ter vindo Meu aqui Deus. gravar com a gente. Foi um É uma prazer. especialidade nova, né? Eu descobri porque eu precisei tratar com Sim. gastro. A gente não acorda e fala, vou levar meu cachorro num gastro, né? Mas é tão bom a gente saber que dentro da medicina veterinária também existem especialidades Sim. divididas, que você consegue fazer um tratamento mais a fundo, que você consegue um diagnóstico mais preciso, né? Porque o tratamento da urgência, ele é e o acompanhamento também é incrível. Eu super recomendo quem precisar de um gastro aí pro seu animalzinho. E muito bom ter você com a gente. Feliz. Que você volte, porque a gente tem muita coisa para explorar aqui, né? Vamos conversar Muitos bastante. assuntos. Com certeza. Obrigada, Foi Wellen. um prazer. Obrigada.